Bem-vindos a mais um vídeo. Gravo esse breve vídeo hoje, tá? Eu ia gravar um vídeo mais longo hoje, mas devido a algumas circunstâncias não deu para gravar, então deixarei para amanhã ou segunda-feira. Mas especificamente hoje eu gravo esse vídeo para tratar sobre um critério que eu aplico nas minhas gravações, nas minhas argumentações, que eu chamo de caipirismo metodológico. Claro que o nome não é para ofender o caipira, mas sim para servir como uma espécie de padrão ouro de inteligibilidade, acessibilidade de argumentos. Porque o caipira é um homem simples, honesto e cujo conhecimento vem de realidades concretas e geralmente ele não está corrompido por ideologias que hoje assolam o Ocidente, o mundo inteiro, não é apenas o Ocidente. Eu tratei sobre isso brevemente no meu vídeo contra os apologetas protestantes, que na verdade são racionalistas com verniz cristão, né? Como Craig e Plantinga. Por quê? Porque os argumentos deles não são bem acessíveis. Ao contrário das 5 vias que, se adaptarmos bem as palavras, podemos explicar para um caipira. Que na verdade, um tanto que intuitivamente ele já conhece a Deus por esses meios. Eles já olham a realidade ao seu redor, a natureza, etc. E concluem o conhecimento do ser de Deus. A diferença é que os argumentos de Santo Tomás de Aquino já possuem um fundamento nisso e ele vai expandindo em terminologias filosóficas. Ao contrário do argumento de Plantinga, que não dá para explicar para um caipira. Logo, há de se concluir que, devido a essa complexidade necessária, não é útil. O mesmo aplica-se no caso das teorias musicais. Se uma música não é inteligível, não agrada ao ouvido caipira, não podemos considerar essa música boa. Porque se não agrada uma pessoa simples, não pode, no fundo, agradar ninguém. Então a tese de que tem que entender teoria musical, tem que conhecer as notas semitonais, não sei o que mais, para apreciarmos o Limatosamet do Pierre Boulez. Não, meus amigos, não. Se a música do Pierre Boulez, o Limatosamet, aquilo ali é música, então qualquer um pode compor. É só você pegar uma folha de partitura, colocar notas em lugares aleatórios ali e colocar para alguém reproduzir e pronto. Aí depois é só fazer cópia disso. Não é bem assim. Se aquilo é música, então qualquer pessoa pode compor. Mas nem todo mundo pode ouvir. Então, não adianta. Nesse ponto, o caipirismo metodológico segue infalível. A mesma coisa são com as pinturas, esculturas, arquitetura. Então, é por isso que eu gravo esse vídeo para propor essa metodologia a vocês. É claro que há pelo menos 2 artes que esse critério não pode ser usado. Seriam o cinema e a literatura, porque já são artes mais inteligíveis, que vai exigir um pouco mais do intelecto. Mas ainda assim não é de todo inútil, tá? Porque poderemos usar para filmes, digamos assim, mais recreativos.
Então, meus amigos, é só vocês refletirem. Se um argumento a favor da ciência de Deus se não der para explicar para um caipira, imagine alguém falando de mundos possíveis para um caipira. Ele não vai entender nada. Agora, imagine explicar a primeira via para um caipira. Não precisa usar ato e potência. É apenas mostrar o movimento das coisas. E dizer que, retrocedendo, veremos que Deus é a causa de tudo. Para apreciar, para conhecer as 5 vias e aplicá-las na prática, é só você apreciar o quintal de casa. Enquanto que, para aprender o argumento do Plantinga, você tem que inventar um monte de malabarismos. Você tem que construir um castelo de cartas sobre uma nuvem. Eu não vou negar que uma das pessoas que me faz lembrar disso é meu avô. Porque ele sabia apreciar a boa arte, mesmo sendo semi-analfabeto. Porque ele tinha um coração, digamos assim, de alguma maneira purificado. Ele tinha honestidade intelectual e a realidade que ele vivia, digamos assim, apreciando as coisas concretas, da realidade concreta, como um caipira. Ele apreciava as montanhas, as árvores, a plantação, os bichos. Não vivia em um mundo de ideais, não ficava no reino das ideias, imaginando coisas. E não era necessário, digamos assim, explicar teorias musicais, supostamente musicais, para tentar convencê-lo a apreciar algo que não é bom. Caipiras, eles são imunes a isso. Meu avô não era bem um caipira, mas ele tinha um espírito semelhante, pois ele tinha honestidade para apreciar ou degustar de algo. Mas hoje não é bem assim. Hoje em dia, pessoas com doutorado ficam divulgando, defendendo coisas que não dá para defender, como certas porcarias experimentais, e dizer que aquilo é música. Então a minha proposta é essa. Que eu, de uma maneira, resume a tese com respeito à música que eu elaborei no meu vídeo A Metafísica da Música. E creio que até mesmo a questão da violência nos filmes. Isso vai agradar ou não? Isso agradaria ou não a um caipira? Isso daqui é acessível ou não a um caipira? Isso chocaria ou não um caipira? Eu acredito que é uma metodologia correta, muito correta. Mas, por hora, encerro por aqui. Então, é isso. Considerem ser membro do canal. Considerem me seguir nas sociais. Fique com Deus. E até um próximo vídeo.